Bom, pessoal, então, retomando os vídeos acerca da relação do pragmatismo de William James com a psicologia complexa de Carl Gustav Jung, vamos tratar hoje das influências que o James exerce do ponto de vista metodológico, né? As influências do método que James utiliza nas variedades da experiência religiosa com o método que o Jung elabora, né? Eu preparei uns slides tempos atrás para fazer essa apresentação para o pessoal do Instituto Dédalus e para o Caminhos Jungiano. E, e daí eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que é interessante, né? Porque talvez essa parte, ela seja, como essa parte é mais analítica, por assim dizer, é importante que talvez tenha os slides assim para que vocês possam ir acompanhando, né? Então, assim, primeira coisa, né? Quando eu fiz essa pesquisa, eu me deparei com algumas outras pesquisas acerca das influências do James em Jung, né? Mas eu percebi que não havia uma análise mais minuciosa do ponto de vista metodológico, né? E aí, a minha primeira pergunta foi, tá, o que que justifica relacionar o método de James e Jung, né? Infelizmente, no artigo que eu publiquei, eu coloquei como título Aproximações, né? Mas, se nós pensarmos, né, nos manuscritos originais de memórias, o Shamdazani coloca para nós, né, em Memórias, Sonhos e Omissões, que o Jung escreveu que James forneceu pressupostos metodológicos para a formulação de uma psicologia que não fosse neurótica. Isso, palavras do Jung, né? Então, pensando nesse sentido, James forneceu mesmo, né? Então, estamos falando de uma influência e não de uma aproximação. Qual seria a diferença entre uma aproximação e uma influência? Uma aproximação é quando você tem duas teorias, dois modelos que se aproximam e é possível fazer um diálogo entre eles, né? Uma influência é quando um teórico, por exemplo, influencia diretamente o outro. E nesse caso, né, eu gostaria de chamar a atenção também pelo fato de que, em uma aula do Dédalus, o professor Fernando me falou dessa semelhança metodológica que James utiliza com o método do Jung, e posteriormente também eu percebi no livro do método, o livro do método do Heráclito Pinheiro, que ele faz uma breve apresentação disso, né? Então, o meu intuito com essa pesquisa, digamos assim, a parte mais analítica foi essa, né? E aí, nessa pesquisa, eu encontrei uma carta entre a Sabina Spielheim e o Jung, né? E o que eu achei interessante foi que a Sabina, ela está elaborando ela escreve uma carta e envia para o Jung, né? Elaborando o material de uma fantasia. E ela finaliza e pergunta nessa carta, no final, qual é a interpretação justa, né? Tá ali no carotenuto, né? E aí Jung lhe responde: a interpretação correta de um símbolo é aquela que revela o maior valor para a nossa vida. Uma visão pragmática. E isso daí é pelo o Wharton, né? Não sei como se pronuncia isso. Mas é que você tem, então, o Jung afirmando que o critério de interpretação de um material simbólico é um critério pragmático, né? É aquele que revela o maior valor para a nossa vida. E, ou seja, né, o valor vital que se apresenta ali. Então, assim, essas ressalvas são importantes porque muitas pessoas buscam fazer aproximações de determinadas filosofias e determinados pontos de vista com a psicologia do Jung. E eu gostaria de deixar claro aqui que eu não estou tirando isso da minha cabeça, não estou fazendo essa análise de um ponto de vista racionalista, que eu acho que é assim, que é melhor ler assim. Eu estou colocando o que o Jung de fato
afirmou sobre essas questões, né? Bom, de qualquer modo, essa relação entre os critérios do método de James com o método de Jung aparece principalmente de acordo com os princípios da causalidade e da finalidade. Então, assim, nas variedades da experiência religiosa, James estabelece dois critérios, dois métodos diferentes para se analisar uma experiência religiosa, né? O primeiro é o que ele chama de juízo existencial. O juízo existencial, então, ele se baseia no estudo da origem, da natureza e história das experiências religiosas, né? Esse método tem como intuito estabelecer a causa da experiência. Por outro lado, James afirma que você pode também utilizar o juízo espiritual, que ele tem como intuito avaliar o sentimento, o impulso subjetivo e a importância do valor da experiência. Estabelece o valor prospectivo e seus bons frutos. Então, o juízo existencial, ele se orienta para o passado, para as causas, enquanto o juízo espiritual, e que também ele chama de proposição de valor, tem como intuito compreender os frutos no futuro, no presente e no futuro, né? O que isso gera de valor vital para aquela pessoa. São dois métodos opostos, então. E aí, só retomando, né? Então, o Jung, nessa carta, que ele responde para Sabina Spielheim, ele afirma que aquela visão pragmática, ele faz uma referência a um trabalho que se chama O Conteúdo da Psicose, na segunda edição. Então, esse texto que ele se refere está hoje nas obras coletadas 3, nomeado de A Interpretação Psicológica dos Processos Patológicos. E é lá que ele apresenta duas metodologias diferentes para se analisar os produtos da fantasia, né? Isso em 1914. Então, primeiro ele apresenta o método analítico, né? Que é então essa compreensão retrospectiva, ou seja, causalista, né? Desse material simbólico. E isso vai revelar os componentes mais simples e elementares da fantasia, como, por exemplo, sexualidade ou vontade de poder, né? Freud e Adler. Por outro lado, ele afirma, mas há também a compreensão prospectiva, né? De acordo com um método construtivo, que busca compreender a finalidade do símbolo. Isso é, compreender o seu sentido do devir, né? Isso é orientado para o futuro. E aí, como que nós podemos perceber aqui as aproximações entre esses dois métodos, né? Entre esses dois critérios metodológicos? Tanto James quanto Jung fazem uma crítica à explicação científica unilateralmente embasada no princípio da causalidade, né? Por quê? A famosa frase que o Jung utiliza bastante, o nada mais que, tal experiência religiosa é nada mais que uma repressão sexual. Essa frase é do James, né? Ele afirma: o nada mais que significa quando você busca explicar um determinado fenômeno através de uma explicação de um juízo existencial. Ou seja, uma experiência religiosa nada mais é do que uma crise epilética, né? Como, por exemplo, no caso de Saulo, que iremos mostrar já já. Então, esse nada mais que você tenta explicar o mais alto pelo mais baixo. E aí tudo se torna uma espécie de princípios, as necessidades religiosas, filosóficas da humanidade, segundo o princípio do nada mais que, são sempre insatisfatórias para compreender o valor simbólico. Isso é uma frase do Jung, né? E o James, ou seja, né, são sempre subprodutos de processos instintivos, da sexualidade, da vontade de poder, né? E o James coloca que o juízo existencial tenta explicar as experiências religiosas como epifenômenos, ou seja, fenômenos secundários, de processos fisiológicos, corporais ou de repressões sexuais. Então, nesse sentido,
há uma crítica à unilateralidade do princípio da causalidade, né? E que fique claro aqui, a causalidade é importante, mas ela não explica determinados fenômenos. Esse é o ponto de vista. E aí, dois exemplos interessantes, né? O Jung utilizou o exemplo do Fausto de Goethe nesse texto, né? A interpretação psicológica dos processos patológicos, que é, olha, se você tenta explicar o Fausto de Goethe através de uma conexão do autor, ou seja, do Goethe, ele produz a obra através de uma espécie de sexualidade infantil ou desejo de poder, você vai estar reduzindo o complexo, o fenômeno complexo desconhecido ou simbólico para um simples conhecido, um instinto elementar, né? Mas o Jung afirma, isso não vai explicar o sentido vigoroso da criação, o efeito que a obra exerce, né? E esse exemplo vale, por exemplo, é muito bom, né? Mas vale para obras de arte, vale para sonho, vale para fantasias, vale para literatura no geral, para a filosofia também, né? Então, essa compreensão retrospectiva de acordo com o método redutivo, que reconduz o fenômeno aos seus constituintes elementares, é insatisfatória para compreender a criação artística, né, de Goethe, do Fausto de Goethe, né? E aí James utiliza, então, o seguinte exemplo. Veja bem, é inútil explicar uma manifestação espiritual por meio de uma explicação orgânica ou médico-materialista, né? E aí ele dá o exemplo de Paulo, né? De São Paulo, em Damasco. Então, Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. E aí, quando ele está chegando em Damasco, ele tem uma visão de Cristo. E aí, essa visão produz uma transformação em sua personalidade, e nesse momento, Saulo, que era um anticristão, se torna um cristão. E o que James está criticando aqui é que os médicos materialistas crassos vão tentar explicar isso como sendo uma descarga violenta do córtex occipital decorrente de uma epilepsia, né? James afirma, isso não explica a transformação subjetiva que Saulo teve para se transformar em Paulo, né? Isso é um nada mais que. Assim como, por exemplo, as emoções religiosas não podem ser explicadas de acordo com o nada mais que, uma disposição orgânica, etc., né? James afirma, olha, a vida espiritual, as experiências religiosas dependem do corpo, né? Assim como qualquer fenômeno da vida. Existe, por acaso, algum filósofo que produziu alguma filosofia sem um corpo? Eu não conheço. A crítica, então, novamente, é acerca da unilateralidade do princípio causalista, né? Jung afirma, a neurose do artista explica o símbolo? Não. A histeria de uma santa explica a experiência religiosa? Não. O próprio James afirma, a santa pode até ser histérica, a santa pode até ter uma repressão sexual, mas isso não vai explicar a relação que ela tem com Deus, por exemplo, não? Não vai explicar o valor dessa experiência, né? Então, nesse sentido, tanto James quanto Jung estão criticando essa unilateralidade causalista, né? E aí, então, o que James propõe é necessário utilizar o juízo espiritual para compreender as experiências religiosas. O Jung está colocando o quê? É necessário utilizar o método construtivo para compreender o material simbólico da fantasia, seja lá o que for, né? Um sonho, etc. Então, nesse ponto, né, você tem uma convergência explícita e, e é interessante compreender que James, ele, quando estabelece o juízo espiritual, ele coloca alguns critérios, né? O que é o juízo espiritual? O juízo espiritual é uma proposição de valor para compreender o sentimento imediato, suas relações com a experiência, necessidades morais e o que é julgado como verdadeiro. Os critérios, então, legítimos para James são
ou seja, de avaliar uma experiência religiosa, né? A luminosidade imediata, a razoabilidade filosófica e o seu valor moral. Posteriormente, eu vou utilizar esses critérios para ver se eles cabem como critérios do método construtivo de Jung. O método construtivo de Jung, ele busca compreender os conteúdos do inconsciente coletivo de acordo com as tendências subjetivas da personalidade individual, né? Ele busca sintetizar os conteúdos coletivos na consciência do indivíduo. Busca compreender o fim salvífico do material simbólico, né? Isto é, o motivo de redenção na criação subjetiva do sentido. E ainda, o método construtivo possibilita a elaboração de uma Weltanschauung, isto é, um termo alemão que, em certa medida, sintetiza o que significa uma filosofia de vida e uma visão de mundo expressa em conceitos, né? E que tenha validade subjetiva e não teórico-objetiva. E nesse ponto é muito interessante, né? Por quê? Jung, quando faz uma crítica a Hegel, ele faz uma crítica que Hegel projeta a sua visão de mundo subjetiva como se fosse objetiva. Falta-lhe uma compreensão da equação pessoal, né? Então, é por isso que Jung insiste. A psicologia analítica não é uma visão de mundo. A psicologia analítica é uma ciência que oferece um método para que individualmente a pessoa produza uma visão de mundo, uma filosofia de vida, que tenha validade só para aquela pessoa e não para o mundo inteiro, né? Isso seria uma espécie de arrogância e falta de pluralismo, né? Do ponto de vista das subjetividades. Ou seja, então os dois métodos, eles buscam compreender o valor do universal na experiência subjetiva. E o próprio James afirma, né, no Variedades, que a experiência subjetiva é mais importante para o indivíduo do que estabelecer uma visão de mundo puramente científica que tem um valor abstrato. Ou seja, uma visão de mundo científica, ela é pobre de sentimento. Ela não envolve o sujeito, os sentimentos do sujeito, né? Não que a ciência não seja importante, e isso tem que ficar claro também, que não se trata de um anticientismo, né? Ou melhor, vamos voltar. Não se trata de ser anticientífico, mas de criticar o cientismo, criticar a substituição da atitude moral que a pessoa tem em relação ao mundo e às suas experiências, para ter essa visão puramente racional e estatística, né? O método científico, ele deve servir à vida, né? E não a vida servir ao método científico. Quando James afirma, tá, os cientistas hoje em dia, eles não são mais religiosos, né? Porém, o seu temperamento científico denuncia que eles são religiosos, porque o valor absoluto está na ciência, né? Então, essa sacada do James é muito importante, e o Jung, em certa medida, vai compreender, então, né, que o que significa Deus do ponto de vista psicológico? É onde está investida a maior quantidade de libido. Então, se a maior quantidade de libido do sujeito está direcionada para a ciência é Deus. A questão é, será que a ciência realmente abarca a vida inteira, né? Novamente, o método científico, ele é importante, mas ele não explica a vida. E muito menos os sentimentos subjetivos das pessoas, né? Nesse texto, o Jung afirma: o método construtivo não elabora aquilo que se poderia chamar de uma teoria científica, mas uma linha de desenvolvimento psicológico, um caminho. Quando o Jung afirma que não pode se chamar de uma teoria científica, é porque a ciência, ela busca simplesmente estabelecer as suas teorias de acordo com uma causalidade, né? Ou seja, estabelecer um nexo de causa e efeito. E o que o Jung está propondo é um método para que, orientado cientificamente, como o Heráclito coloca no seu livro, um método orientado cientificamente, mas que tenha como intuito produzir um sentido no indivíduo. E isso é o que produz, de fato, um processo de individuação. E o processo de individuação, ele é único, ele é irregular,
por mais que ele tenha características genéricas, universais, mas ele sempre vai ser desconhecido e indeterminado. Sendo assim, como que podemos fazer um prognóstico do processo de individuação? É impossível, né? De qualquer modo, esse caminho ele tem como critério o valor vital. Então, não é simplesmente começar a falar, estou no processo de individuação e tal. Bom, pode ser uma coisa muito abstrata, né? As pessoas falam muito, né? E isso é muito verdade, né? As pessoas falam muito. Nos objetivos da psicoterapia, é muito interessante, né? O Pereira, ele tem um artigo que não trata exatamente sobre isso, mas ele toca num ponto importante, que é, o Jung afirma, ó, quando você vai atender um caso, você tem que considerar indicadores, e esses indicadores são indicadores tipológicos, né? Ou seja, seriam modelos ideais. E isso não significa uma caracterização, mas significa um método tipológico para você se aproximar da realidade do paciente de uma forma mais rápida e mais sintética, né? Então, o Jung afirma: primeiro, considere se a pessoa está na primeira ou segunda metade da vida, se a psicologia dessa pessoa corresponde mais a uma psicologia de Eros ou uma psicologia de poder, se a atitude da pessoa é mais introvertida ou mais extrovertida, se o temperamento é mais materialista ou espiritual e as possíveis compensações neuróticas. Então, isso aqui é claramente uma influência do pluralismo, do pragmatismo na prática da psicoterapia do Jung. E isso é importante, né? Por que que o Jung lida com esses opostos? Porque ele recebeu essa influência da questão da equação pessoal que James aponta e que é necessário compreender que existem temperamentos diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, existem temperamentos típicos. A coisa não é tão solta, por assim dizer, né? Mas o ponto que o Pereira coloca, que quando o Jung fala da neurose contemporânea generalizada, que seria uma espécie de perda de sentido da vida, né? Falta de sentido de conteúdo das vidas, o critério de verdade pragmático se torna mais evidente ainda, de acordo com os termos que o Jung utiliza, né? O fator eficaz, o efeito eficaz ou efeito estimulante. Então, isso aqui é um, como que eu posso dizer assim? Só para a gente compreender exatamente o que significa esse fator eficaz, né? O Jung afirma: a interpretação construtiva revela o fator eficaz. O que é o fator eficaz? Ele pode ser definido como valor energético dos conteúdos inconscientes. Por quê? Porque o conceito de libido do Jung traduz a energia de valores psicológicos, sendo este algo que produz um efeito, né? Então, o que é esse efeito? É o valor psicológico que pode se tornar assimilado pela consciência, né? E aí é muito interessante. Por quê? Eu vou fazer o oposto e vou trazer primeiro o... não vou fazer o oposto, não. Vamos lá. O Jung, ele afirma, né, nesse texto, os objetivos da psicoterapia, que está na prática da psicoterapia. Nem sei como se formam os sonhos. Sei que quase sempre bons resultados, sei que quase sempre dá bons resultados fazer uma meditação verdadeira e profunda sobre o sonho. Esses resultados não são científicos, ou seja, eles não podem ser categorizados de uma forma abstrata, causalista, né? Como, por exemplo, os sonhos significam sexualidade, né? O Freud tem uma teoria dos sonhos, o Jung não tem, ele tem um método, né? Retornando. Mas na prática é um aviso importante que indica ao paciente em que direção aponta o inconsciente. E isso que é muito importante, né? O que significa esse aponto inconsciente? O inconsciente não é algo morto. A psique não é um depósito de experiências ruins. Não é um porão em que se joga coisas que não prestam, né? O inconsciente é um fator existencial e inalienável do sujeito. É um fator vivo, né? Que pode tanto colocar a pessoa é, de acordo com uma maior vitalidade, por assim dizer, como pode roubar vitalidade, caso a atitude da pessoa
esteja em oposição aberta, né, ao inconsciente. Ou pior ainda, velado, no sentido de maneroso, né? E Jung continua, então. O único critério é o efeito estimulante. O único critério do quê? Da interpretação do sonho. É o efeito estimulante, eficaz. Mas isso não quer dizer que tenhamos que entender por que tal estímulo ocorre. Então, para o Jung, o que é preciso fazer é procurar, junto com o paciente, o fator eficaz. Quase ia dizendo, a coisa verdadeira. Poderíamos pensar aqui, o que é preciso fazer é procurar a verdade pragmática, né? Aquilo que faz o efeito, aquela ideia que se torna verdadeira na verificação empírica dos fatos. James traz um caso nas variedades da experiência religiosa muito interessante. É o caso de um homem que vivenciava compulsões sexuais de embriaguez, né? E aí ele teve uma experiência, ele teve uma experiência religiosa imediata e com isso teve uma renovação da atitude. Agora vamos retornar só um pouquinho no Jung, né? Então o Jung diz: o único critério é o efeito estimulante eficaz. E isso não quer dizer que tenhamos que entender por que tal estímulo ocorre. Ou seja, abandona-se a necessidade de buscar uma causa, porque importa muito mais o efeito, certo? E aí, nesse caso, olha como James coloca, que interessante. No caso desse homem que teve essa experiência religiosa não mediada por alguma instituição, mas a coisa veio, sabe-se lá de onde, abandona-se como o processo se produz, a causa. Quem causou isso? Foi a epilepsia? Foi a igreja? Foi a mãe? Abandona-se o processo da causa e se atém aos efeitos, à finalidade produzidos pela experiência, né? E aqui é muito importante esse ponto, para compreender a semelhança entre esses critérios do James com Jung. James afirma que a consciência é como se fosse um sólido multifacetado em que você tem a superfície B embaixo e a superfície A em cima. Então a consciência está aqui nessa plataforma B, né? Como se fosse a velha atitude. E a plataforma A seria a possível nova atitude. E aí o que acontece? A experiência vem e é como se ela empurrasse a consciência para cima, mas caso não haja a emoção, porque nesse ponto é importante, né? Porque a emoção para o James, ela é, via de regra, o que produz a experiência religiosa. Não há experiência religiosa sem emoção. A emoção é, via de regra, o fator de transformação. E o Jung vai compreender isso muito bem, né? Então, caso não haja emoção suficiente, a consciência vai para cima, mas a força da gravidade vai puxar para baixo. Caso haja emoção suficiente, é como se esse impulso fosse tão bombástico, por assim dizer, que a consciência atingiria essa plataforma A, que está acima, que seria a nova atitude, né? Então, a pessoa está aqui, compulsão sexual, embriaguez, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. De repente, uma determinada experiência tira a pessoa daqui. Isso aqui some. Não tem por que mais se preocupar com isso. Importa daí os efeitos dessa experiência, né? De acordo com o juízo espiritual. Essa nova atitude só pode ser compreendida de acordo com o juízo espiritual. A conversão de Saulo em Paulo só pode ser compreendida de acordo com o juízo espiritual. A epilepsia, qual seria então a conversão? Assim como o Jung coloca, né? Quando se analisa um sonho, e se aquele sonho, e se aquela interpretação tem um fator eficaz, tem um efeito pragmático, não tem por que ficar buscando as causas absolutas, né? O próprio Jung fala, isso é um hobby científico, né? Faça isso nos sábados, no domingo. Mas na hora que está atendendo o paciente ali na frente, não tem porquê, né? Ficar assim, nessa coisa da causa, né? Obviamente, é importante estabelecer as causas. E o próprio Jung faz isso no seminário das crianças, né? Mas isso ele está no seminário, é um ponto de vista teórico, né? Aquele texto ele é muito voltado para a clínica, né? Como que a coisa acontece do ponto de vista
no quente, por assim dizer, né? No vapor daquele processo analítico, né? Vamos retornar, então, ao critério, à visão pragmática, não ao critério pragmático. Qual a interpretação correta? Aquela que revela o maior valor. E aí o Jung traz um caso que ele é muito semelhante com esse que o James aponta, né? Do sentido do critério, pelo menos. Então, o Jung atende um homem que tem uma fixação em complexo parental. Tá. O Jung afirma, primeiro, uma fixação em complexo parental pode ser analisada do ponto de vista redutivo, isso é, como se fosse o juízo existencial do James, ou construtivo, de acordo com os critérios do juízo espiritual. O Jung coloca, só no caso de o símbolo oferecer um declive maior que o da natureza, é possível transferir a libido a outras formas. E isso está escrito a energia psíquica, né? O símbolo, ele é um transformador de energia. Ele é um transformador de atitude. Ele possibilita a produção cultural. Se não fosse o símbolo, não haveria cultura. De forma muito ousada que eu coloco, né? Mas para que fique compreensível. Muitas vezes as pessoas tratam símbolo como uma coisa assim, né? Só é possível compreender o símbolo de acordo com a psicodinâmica da energia psíquica, né? E aí vamos pensar então nessa analogia mecânica de James com o ponto de vista energético de Jung, né? O valor do conteúdo simbólico ele só se torna símbolo, por assim dizer, o conteúdo inconsciente ou da fantasia só se torna símbolo quando ultrapassa a causa elementar, instintiva, não como um sinal do instinto, mas como símbolo de um sistema espiritual, como Jung coloca em a energia psíquica, né? Ou seja, o valor libido é um termo que traduz a energia dos valores psicológicos. Caso não haja valor, nada acontece, né? Mas caso esse símbolo, ou em termos até melhor, mais crítico, né? Caso esse meio símbolo, esse símbolo em potencial, tenha um valor atrativo maior do que da causa elementar, é possível uma elaboração de um símbolo vivo, por assim dizer, né? Porque o símbolo parcial, ele é como se fosse um sonho. O sonho não traz o material simbólico completo. Porque para que o símbolo se torne vivo, ele depende da consciência, né? O símbolo é tanto consciente quanto inconsciente. Ele depende da colaboração desses opostos, né? O que aparece no sonho, por exemplo, é um símbolo parcial. É algo que é possível de ser elaborado simbolicamente, mas que não traz por si só a síntese em si, a função transcendente em termos mais conceituais. Então, esse paciente chega para o Jung e afirma que está com pouca força de vontade e preguiça. Ele teve um leve mal-estar físico e isso o levou a um estado de desespero e passividade, né? E daí ele traz o seguinte sonho. Um homem lhe deu de presente uma espada antiga, muito singular, que trazia estranhas inscrições arcaicas. O sonhador gostou imensamente do presente. E isso está lá naquele texto de 1914, né? E aí o Jung afirma, ó, veja, e lembrando, gente, novamente, eu sei que é chato isso, mas eu acho que é importante insistir. A interpretação correta de um símbolo é aquela que revela o maior valor vital para a nossa vida. Uma visão pragmática, frases do Jung, né? A interpretação redutiva, né? Como que ela compreenderia isso? Ah, então esse paciente tem um complexo paterno, ele deseja adquirir poder fálico do pai. Mas o Jung fala: olha, o meu paciente sabia disso, eu também sabia disso. Isso é uma interpretação estéril, que não levava a lugar nenhum. Não ia levar a lugar nenhum, né? Ambos sabiam. Ah, tá, então, complexo paterno e tal, essa espada aí, análogo do falo e tal. E aí? O paciente continua neurótico, continua estagnado. Mas aí o Jung, então, ele coloca o contraponto, né? De acordo com o método construtivo.
Então, ele começa a coletar as amplificações pessoais do paciente. Tá, vai lá, meu amigo. O que o homem do sonho te remete? Ah, ele me lembra o amigo da juventude, que ele havia sofrido uma tuberculose, mas ele suportou essa enfermidade com bastante coragem e vontade de viver. Oh, interessante. O que mais? Ah, e essa espada aí? É o falo do pai? Não, não. A espada, vamos pensar, né? É uma herança da humanidade, uma arma de defesa e ataque contra os perigos da vida instintiva, né? Bom, aí eu vou ler a citação direta do Jung, né? Como ele elabora essa interpretação. Seu jovem amigo ofereceu um exemplo inestimável de como é possível vencer os perigos da vida por meio de uma decisão firme e corajosa. As palavras "eu quero" são a herança mais antiga da humanidade. Constitui a proteção da humanidade civilizada contra o animal. Este sonho abriu para o paciente um caminho novo, no sentido de uma perspectiva mais idealista, que o redimiu da autocomiseração da infância, conduzindo-o a uma atitude que sempre auxiliou a humanidade na iminência das ameaças e perigos, né? Ou seja, em certa medida, a interpretação que busca a finalidade da imagem possibilitou que esse paciente saísse do estado neurótico de estagnação e houvesse uma adaptação em relação às necessidades externas. Ou seja, a interpretação construtiva, ela produziu um efeito nesse paciente e, portanto, ela é verdadeira, no sentido em que ela produziu o fator eficaz. E é disso que se trata. Esse é o critério da verdade, do ponto de vista da interpretação simbólica. Ou seja, o que que é o símbolo aqui, né? É essa nova atitude que o paciente adquire em relação à vida. O símbolo não é a espada, é também a espada. Mas a espada, o amigo, são símbolos parciais. O que completa o símbolo é a atitude que esse paciente tem em relação à assimilação desses valores psicológicos em sua atitude consciente, na medida em que o inconsciente e o consciente começam a caminhar mais ou menos no mesmo fluxo, né? De acordo com a função transcendente ou a mudança de atitude ou o símbolo vivo. Em algum momento esse símbolo pode se tornar morto e daí ele vai necessitar de um novo símbolo, né? Mas por hora tá ótimo, saiu do processo de estagnação, né? Colocou ele novamente no fluxo da vida, né? Então, sintetizando, é, retomando os critérios do James, né? A luminosidade imediata pode ser vislumbrada como, nesse caso? O paciente torna-se consciente de uma nova perspectiva psíquica orientada para o futuro. Isso ilumina imediatamente essa nova perspectiva que ele deve assumir, né? Não olhando lá para o passado, né? Mas olhando para o futuro, para a adaptação dele em relação à vida, né? Onde que podemos encontrar uma razoabilidade filosófica? Essa atitude é possível de ser aplicada e vivenciada em sua vida atual e concreta. Não é uma abstração. Ela pode até ter um caráter conceitual abstrato, mas não é uma coisa fria, né? Ela atua na vida concreta, né? Ela é útil no sentido que ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque é útil ou é útil porque é verdadeira. E pode ser vivida aqui agora, né? Não está em outro mundo isso tudo, né? Não está no mundo metafísico, suposto, etc. Está aqui agora. E o valor moral? Ora, isso implica que esse paciente tenha uma, uma implicação sentimental, né? Na medida em que a mudança de atitude requer a assimilação desses valores em sua nova atitude e ele precisa agora confrontar com esse fato, se confrontar com esse fato. Então, ao invés de falar, ah, mas eu não acho porque meu pai. Ele assume o problema que ele tem perante a vida e encara isso de frente, né? A neurose é um malogro moral. A pessoa tem ganhos secundários para não se confrontar moralmente com uma situação, com um sofrimento. Na medida em que o sofrimento se torna consciente, a pessoa está conscientemente lidando com o sofrimento. Ela sabe por que sofre, né? Mas com esse símbolo,
Isso é, esse símbolo vivo, que é essa complexidade de fatores que aparecem, possibilita que a pessoa lide ativamente com o sofrimento e não passivamente, ou de forma velada, como aparece uma neurose, por exemplo, né? E aí, sintetizando, então, como que eu penso que esses critérios. Bom, primeira coisa, eu espero que esses critérios do James, essa relação que eu fiz, tenha alguma utilidade prática, tenha alguma utilidade da aplicabilidade do ponto de vista clínico e tenha também uma elucidação das influências epistemológicas e metodológicas que o pragmatismo do James tem na psicologia complexa do Jung, né? E na psicologia analítica, do ponto de vista prático. Então, esses critérios são importantes, por quê? Porque eles podem orientar ou elucidar o que significa uma interpretação correta na clínica, né? Vamos sintetizar isso. Os critérios do juízo espiritual, que avaliam o valor vital, poderiam ser parafraseados como, na clínica junguiana, um julgamento de valor que traz à consciência uma atitude psíquica renovada e filosoficamente aplicável à vida prática. Então, com isso, eu espero que essa análise tenha, de fato, produzido algum conhecimento útil. Espero que tenha, que possa servir de serventia, tanto para aqueles que desconhecem a influência do pragmatismo na psicologia do Jung, como para aqueles que estão embarcando nesse conhecimento e talvez não tenham oportunidade de compreender essas influências do pragmatismo, porque, sinceramente, parece que grande parte da comunidade junguiana, ou dita junguiana, abandonou isso, né? E aí é melhor falar de Hegel e criar coisas novas, né? Como diria Nietzsche, né? Basta criar novos nomes para criar coisas novas, como se isso fosse uma verdade, né? Espero ter ajudado e, como eu já falei muito, vou indo embora. Falou, pessoal.